Mas o que eu quero que você entenda é isso, que seja financeiro, seja família, seja o que for, quando você se apega a essa palavra, não pode dar errado, não tem. Por exemplo, nós estamos vivendo duas coisas que o mundo está enfrentando. Então, se é de Deus ou não é de Deus, está no mundo, vai enfrentar a crise econômica e o vírus. Não tem como fugir disso, mas tem como ser diferente dos outros. Tem como vencer, onde os outros estão perecendo, sendo destruídos, eu posso vencer, apegado à palavra. A palavra de Deus garante que nós vamos sair mais fortes. Você não vai ser destruído, nem economicamente, nem por esse vírus, se você se apegar à palavra. Então você vê, ela pediu, Deus deu direção, Deus deu inspiração, começou a fazer um trabalho online, com as lojas fechadas, um trabalho online, a domicílio, e ela está ganhando mais dinheiro do que antes. Porque Deus, Ele quer mostrar que Ele é Deus. Ele não precisa que as coisas estejam bem, que o país esteja bem para Ele. Se Ele precisar que o país esteja bem para te abençoar, Ele não é Deus. Se Ele precisar que a sua doença seja uma doença que tem cura para te curar, então Ele não é Deus. Pense nisso. Quanto pior a situação, maior o desejo de Deus de fazer o milagre para mostrar que Ele é poderoso. Então, antes de entrar na palavra, vamos já ouvir algumas pessoas que 7 horas da manhã entupiu, né? A caixa de graças a Deus. Vamos ver o que aconteceu agora no momento do Haja Luz. Põe aí. Bom dia, pastor. Meu nome é Márcia. Acabei de ser curada de um caroço que tinha no meu ombro esquerdo, através dessa oração do Haja Luz. Bom dia, pastor. Meu nome é Conceição, estou falando aqui do Itapuã. Na hora do Haja Luz, eu falei com Deus que eu não aceitava essa dor na minha coluna, que não aguentava nem me levantar da cama. Fui curada na hora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, bispo. Meu nome é Alessandra, sou da Anhanguera. Na hora da oração fui curada, eu estava com muita dor na coluna, muita dor no braço, acordei sentindo muitas dores. E na hora da oração do Haja Luz fui curada, graças a Deus. Tá bom. Então, depois da reunião você grava mais, nós vamos mostrar no programa de rádio. Está vendo? Tem limites para Deus. Não importa se você está aí, sei lá onde for, e nós aqui, você está pela rádio, não está nem vendo, Deus não tem limites. Se você focar, se você participar dessa reunião focado, se imaginando aqui dentro, você vai sair transformado dessa reunião. Inclusive, na reunião das 7 da manhã, pessoas com sintomas até do vírus. Senhora de cama, já há alguns dias, nem levantar da cama, a coriza, a febre, essas coisas. Foi curada. Porque Deus não tem limites. Não se desespere. Vamos ao segredo, então. Como que eu posso... O que é? Você fala tanto, tem que se apegar à palavra, se apegar à palavra. O que é se apegar à palavra? Como que eu posso me apegar à palavra? Vamos na prática. O que eu tenho que fazer para sair dessa situação, não só ileso, mas vencedor? Então, nós vamos ler um momento, calma, por favor, em que o Senhor Jesus, ele ficou orando e os discípulos entraram no barco e foram por ordem dele. Então, de madrugada, eles estavam no meio do mar e o Senhor Jesus foi ter com eles, foi andando sobre as águas. É nesse episódio, é nesse cenário que se desenrola essa conversa. Então, vamos lá. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Grava isso, que isso é muito importante. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles estavam lá no meio do mar, e as ondas estavam, e o vento muito forte, estavam açoitando o barco, batendo com força. Nesse cenário vem Jesus. Por favor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso é uma coisa que ele diz sempre, que ele diz constantemente: não temas,
tenha bom ânimo, é permanecer na fé. Então, você está vivendo agora essa situação. É como se você estivesse agora no meio de um mar. No meio do mar, um mar agitado, ventos fortes, as ondas batendo com força no barco. Então nós estamos vivendo essa situação. As notícias de morte, as mortes aumentando, que é até bom você parar de ver isso. Quanto mais notícias ruins você ouve, mais você baixa a sua imunidade, mais fraco você fica, melhor para o vírus. A sua fé é destruída, melhor para o diabo. Então, se apegue à palavra de Deus. Então você vê que nesse cenário, nessa situação, nessa condição, Jesus então, quando eles ficaram com medo, achando que era um fantasma, disse: não temas. Então tenha bom ânimo, mantenha a fé, não tenha medo, nós vamos prevalecer. 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, um detalhe. O que agrada a Deus? Olha o tipo de fé que agrada a Deus. Olha o tipo de fé. Abre aí, por favor, para mostrar que nós estamos sozinhos, estamos cumprindo a determinação do governo, né? Nós estamos aqui fazendo completamente online. Está aí, tudo vazio, tá bom. Então, pensa, preste muita atenção, por favor. Quando a fé que agrada a Deus, quando Pedro viu, e Jesus disse que era ele fez uma prova, ele fez um desafio. Você vê, esse é o espírito da fé bíblica. Em outras palavras, se é o Senhor mesmo, quer dizer, eu sei que o Senhor tem poder para andar sobre as águas e me fazer andar. Então eu quero ver na minha vida. Se é o Senhor, eu quero andar. Esse é o espírito que agrada a Deus. Você vê que Jesus não brigou com Pedro. Não chamou atenção. Imediatamente disse: vem. É a fé que agrada a Deus, a fé da prova, a fé do desafio. É o que nós temos feito domingo no Haja Luz. Se essa palavra é verdade, eu quero ver na minha vida. Se essa palavra é verdade, eu quero ver na minha vida. Eu não quero ver na vida dos outros. Eu não quero ver o que aconteceu no passado. Eu quero ver na minha vida. É esse o espírito. Essa palavra é verdade? Então eu quero ver aqui. Agora é a hora. Agora é a hora do livramento, da miséria, da diferença. É hora aqui está escrito da diferença, então agora é a hora da diferença. Eu não vou sucumbir como os outros vão. Eu não vou ser destruído como os outros vão. Se essa palavra é verdade, então eu quero ver a minha família, o meu casamento restaurado, a cura, seja lá o que for. Então, a fé religiosa é aquela fé que faz a pessoa chorar, lamentar, se desesperar, aceitar. Quantas pessoas que têm muita fé em Deus já decoraram a Bíblia toda, sabe tudo que está escrito, mas não sabe fazer com o que está escrito. E essas pessoas que sabem o que está escrito, que creem muito em Deus, têm muita fé, aceitam a depressão. Quando alguém se mata, fazer o quê? É normal, coisa da vida, é assim mesmo, é provação. Então a fé religiosa, ela aceita tudo. A fé religiosa se curva diante de tudo. Porque pensa, minha amiga, meu amigo, por exemplo, vamos falar da depressão. O que é? Qual é a diferença entre a depressão e o câncer? Como que eu posso crer que Deus tem poder para curar o câncer, por exemplo, mas não tem poder para curar a depressão? Por que as pessoas acreditam que o câncer Deus pode curar, mas a depressão ele não quer? Não, a depressão tem que ficar. Raciocine, use a sua inteligência, pense, pelo amor de Deus. Então a fé que agrada a Deus é aquela que eu quero ver na minha vida, porque assim eu glorifico a Deus também. Então não se curva, não aceita, não se dobra, não chora, não lamenta, não se entrega. Então vamos lá, era a fé de Pedro. Mas, sentindo o forte vento, veja só,
Sempre o problema e o diabo trabalha para fazer a pessoa ver, ouvir e sentir. Sempre o diabo trabalha com ver, ouvir e sentir. Porque quando a pessoa não está firmada na palavra, ela vê algo ruim e ela se intimida. Ela ouve uma notícia ruim, ela se intimida. Ela sente alguma coisa, ela se desespera. Então Pedro estava andando sobre as águas até o momento que ele sentiu. Preste atenção. Pedro estava andando sobre as águas até o momento que ele sentiu. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Vem. Agora, entenda, o problema não é o vírus, não é a crise econômica, não é o nome da doença. O problema não é a situação, a circunstância. O problema é não cuidar da fé. O problema é se entregar à dúvida e ao medo. Nós vamos ler isso. Porque pensa, põe de novo o início, o Mateus 14, 24. Mateus 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Você está vendo? Quando Pedro começou a andar sobre as águas, quando ele pediu para ir, já tinha o vento, já tinha as ondas, já tinha, o cenário era o mesmo. Então não mudou. Ele não começou a andar sobre as águas e aí então começou um vento forte. Aí começaram as ondas. Não, já estava. Então o problema não é o cenário. O problema não é você estar em casa. Porque o diabo também quer dizer o seguinte, ó, poxa, agora você não pode ir à igreja, agora como que você vai mudar a sua família? Como é que você vai completar a sua libertação? Como você vai vencer? Não, isso não é o problema. Porque enquanto não pudermos estar juntos aqui, cada reunião dessa, onde você estiver, vai ser um pedaço do solo sagrado. Deus vai estar aí com você. Como você já viu, já na hora, curas que aconteceram. Você não vai estar desamparado. Você vai vencer. Ah, mas agora piorou, porque agora eu não posso trabalhar. Deus vai te dar uma direção. Deus vai dar uma direção, Ele vai abrir uma porta, Ele vai honrar. Quando você começar a trabalhar, você vai ganhar tanto dinheiro, você vai resolver todos os problemas. Você vai prosperar mais do que nunca. Então, não olhe para o cenário. Não importa o cenário. O que importa é estar crendo no que saiu da boca de Deus. Então, olha só, para você entender o que aconteceu. Continua, por favor. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você está vendo, minha amiga, meu amigo? O Senhor Jesus não foi socorrer ele depressa, passando a mão na cabeça. Não, cuidado, não tenha medo. Filhinho, estou aqui. Não, Jesus estendeu a mão para ele não morrer afogado, mas, e você vê que ele era pescador profissional, quer dizer, o que ele mais sabia fazer era nadar. Até isso ele esqueceu. Olha o que o medo faz. Então Jesus, quando pegou a mão de Pedro, ele não consolou, ele não amenizou, ele repreendeu. Por que você duvidou? Em outras palavras, Pedro, não interessa se o vento estava forte, se as ondas estavam fortes, você não podia ter duvidado. Foi por isso que você afundou. Então, quando nós aceitamos as notícias, os pensamentos, tudo que vem para destruir a nossa fé, e deixamos ficar, vem medo, dúvida, desespero, angústia, aflição, e eu deixo aquilo me dominar, eu afundo. Eu afundo, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser quem for, eu vou afundar. Eu vou afundar. Então, se eu quero permanecer sobre os problemas, vencendo, eu não posso aceitar a dúvida. Eu não posso aceitar o medo. Tudo que vier, eu tenho que combater com a palavra de Deus.
Este é o segredo, minha amiga, meu amigo. Este é o segredo. Então você quer sair dessa situação vencedor? Não deixe a dúvida ficar. Ela vem. Mas pegue a palavra de Deus e expulse. Pegue a palavra de Deus e ordene que ela saia da sua vida, que ela saia da sua mente. Começaram as brigas em casa, pega a palavra, vai para o quarto, para o banheiro e fala: meu Deus, essa palavra é verdade. Eu não aceito esse espírito de brigas. E em nome de Jesus, espírito, sai do meu marido, do filho, seja lá quem for. Comece a praticar essa palavra. Comece a exercitar essa palavra. Pessoas que estavam com sintomas ou com doença, essa palavra é verdade. O Senhor já levou todas as dores, todas as enfermidades, eu não aceito, foram curadas. Então, o que você tem que fazer principalmente, sempre, mas principalmente esses dias? Toda vez que vir dúvida, medo, o que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou pagar? Seja qual for, família, e meu filho, e meu marido, meu casamento, pegue a palavra. Não aceite a dúvida, não aceite o medo, não aceite a voz do diabo. É o que o Senhor Jesus falou para Pedro. Por que você duvidou? Quer dizer, não era para duvidar. Se não tivesse duvidado, não iria afundar. Porque você começou a andar sobre o mar, impossível. As ondas já estavam fortes, o vento já estava forte. Então o problema não foi o mar, o problema não foram as ondas, o problema não foi o vento. Foi que ele deixou a dúvida. Põe de novo, por favor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora uma coisa interessante, porque Pedro não era de pequena fé. Vamos raciocinar. Você sempre tem que meditar na palavra de Deus. Pedro não era de pequena fé, porque entre todos ele foi o único que teve coragem, ousadia para pedir, crer e andar sobre as águas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu deixo a dúvida, o medo, as notícias, a palavra negativa entrar, eu diminuo a minha fé, eu enfraqueço a minha fé, eu destruo a minha fé. Então quando você está só com a palavra, não está escrito, Deus não é homem para mentir, Deus vai fazer, vai acontecer, sua fé vai ficando forte, vai se agigantando. Quando você vai olhando para a situação, sua fé vai ficando pequena, se podemos dizer assim. Porque se ele tivesse fé pequena, ele não teria andado sobre as águas. Ela ficou no meio do caminho. Então, não deixe a sua fé ficar pequena. Nós vamos fazer uma oração. Fique de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar por você. Você quer fazer uma aliança com Deus. Agora, você quer firmar uma aliança, um voto, um propósito, um pacto de viver por essa palavra, de não duvidar. Se você fala: eu comecei a reunião chorando, desesperado, eu comecei a reunião cheio de dúvida, de medo, mas eu vou mandar para o inferno, eu não vou aceitar mais isso. Se você fizer agora essa aliança, enquanto você estiver orando com a palavra de Deus, você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, você vai sair dessa reunião para vencer todas as dificuldades. O diabo sempre trabalhou e sempre vai trabalhar com notícias, com o que se vê, com o que se ouve, com o que se sente. Lembra, Pedro afundou, prepara Ezequiel, por favor. Pedro afundou quando ele sentiu. Ele deu vazão ao sentimento. Então, antes de orar, só para você entender, na época do profeta Ezequiel, o povo estava destruído. E Deus disse assim, é o versículo 11, né? Então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Olha para mim, por favor. Então o povo de Israel estava dizendo o seguinte: ó, acabou, não tem mais esperança, já era. A situação era tão grave que eles disseram: não tem mais jeito. Mas olha o que Deus falou. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Olha para mim, está vendo? Quer dizer, ainda que vocês se vejam como perdidos, sem esperança, já como um defunto enterrado, eu vou abrir a sua sepultura, eu vou mudar essa situação, eu vou tirar você daí.
É isso que Deus quer fazer. E aí, por favor, para concluir. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. É isso aí. Deus, Ele é assim, vai ficar sabido que eu sou Deus. Eu quero que saibam que eu sou Deus, não por louvor, não por música, não por pregação. É porque eu vou fazer o que não pode ser feito, o sobrenatural, o impossível. Você crê? Então, antes de nós entrarmos nos sinais da vinda de Jesus, então, feche os seus olhos aí, por favor. Feche os seus olhos com a palavra de Deus. E aí, então, aonde você está, se você, agora, você vai falar com Deus isso. Você vai determinar, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Você vai dizer, meu Deus, eu não vou mais duvidar. O que estava te angustiando? O que estava tirando a sua paz? O que estava te destruindo? Fale para Deus. Eu não vou mais aceitar esse medo. Se é um medo do vírus, o medo de falir, o medo de perder tudo, o medo, qual medo? Qual a dúvida? O medo do casamento ser destruído, do filho morrer de overdose, de nunca haver cura, de nunca haver solução, de você nunca ser feliz. Então fale para Deus. Senhor, eu rejeito agora este medo, eu rejeito agora esta dúvida, eu rejeito agora, eu não aceito que esse medo, que essa dúvida, que essa angústia, que esta insegurança, que esse sentimento destrua a minha fé. Eu firmo uma aliança com o Senhor, meu Pai. Eu vou crer na Tua palavra. Eu firmo uma aliança com o Senhor. Eu vou crer só na Tua palavra. Eu vou lutar. Eu vou andar sobre as águas. Eu não vou afundar. Eu nada temerei, porque eu sei que o Senhor é comigo. Você vai fazer como Davi, minha amiga. Nas horas de angústia, nas horas difíceis, nas horas de guerra, Davi, ele dizia, elevo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Ele não se deixava abater, mas ele olhava para Deus, ele olhava para o alto, e ele sabia que o socorro dele viria de Deus. Quando vierem dúvidas, medo, desesperança, você vai amarrar, você vai confessar a palavra de Deus e cantar esse hino, fazendo dele uma confissão de fé, como agora neste momento. Diga, elevo os meus olhos para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Fale crendo, o meu socorro vem. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Pois Ele é o meu socorro. Pois Ele é o meu socorro. Então com toda a força diga, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. Ele guarda a minha alma. É minha sombra direita. Ele guarda a minha alma. Ele guarda a minha alma. Me protege contra o mal. Me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada. Ele guarda a minha entrada. E a minha saída. E a minha saída. Desde agora. Desde agora e para sempre. Então fale forte, o Senhor é quem me guarda. O Senhor é quem me guarda. É a minha sombra direita. Ele guarda a minha alma. Ele guarda a minha alma. Me protege contra o mal. Me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada. E a minha saída. E a minha saída. Desde agora. Desde agora e para sempre. E o que crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Isso vai acontecer com você, minha amiga, meu amigo. Não tenha dúvida.